Ora, boas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica da ciência filosófica Individuologia, que é uma filosofia da individualidade aplicada à consciência e felicidade, entre outras coisas. Aproveito para dar a sugestão para subscreverem o canal, para acompanharem o meu trabalho, para verem o resto dos vídeos. Se gostarem mesmo deste canal ou dos vídeos, subscrevam. Coloquem lá em cima no sininho e sempre que eu publicar um vídeo receberão uma notificação e poderão ver o vídeo de imediato. Quase logo a seguir à publicação. O tema que eu escolhi para hoje tem a ver também com um curso de individuologia que eu dou pela APAEF, um curso certificado por mim que eu dou pela APAEF, chama-se Individuologia. Também tenho uma obra com o nome Individuologia que eu publiquei em parte para ajudar as pessoas que queiram fazer o curso, que é quase de bibliografia obrigatória. Também a obra A Liberdade dos Escravos, Filosofia e Felicidade e outras que eu possa vir a publicar. Então, nesse curso de Individuologia, eu tenho uma aula que eu falo acerca de autoconsciência e responsabilidade, portanto, que eu acho muito importante. Portanto, o tema eu vou deixar todos os pormenores na descrição do vídeo, se estiverem interessados em ler o livro ou em fazer o curso, na descrição do vídeo eu tenho lá os pormenores para quem possa ter interesse. Portanto, autoconsciência e responsabilidade e a importância para a realização pessoal e profissional, que são ambas a mesma coisa. A profissional enquadra-se dentro da realização pessoal, que é o hiperónimo, e a realização profissional é um hipónimo desse hiperónimo. Portanto, está incluída dentro desta questão maior que é a realização pessoal. Portanto, qual é a relação entre autoconsciência e responsabilidade? E a relação que tem com felicidade, por exemplo? Nós temos uma responsabilidade, nós temos de aprender a responsabilizar e a ser a autoridade máxima relativamente à questão quem sou eu. E também há a questão o que é que eu ando a fazer, o que é que eu faço, quais são as consequências que advêm das minhas escolhas. Portanto, começo sempre com o discurso. Desde que uma pessoa nasce, uma pessoa nasce dentro de uma determinada circunstância, de um determinado ambiente familiar, sociocultural, político, nasce num determinado país, dentro de uma determinada família, por exemplo, e uma pessoa vai incorporando arquétipos socioculturais, uma pessoa vai incorporando valores, uma pessoa vai incorporando formas de estar, uma pessoa vai incorporando e imitando aquilo que está à nossa volta na obra A Liberdade dos Escravos, eu falo acerca disso. Uma pessoa vai incorporando formas de pensar, às vezes uma pessoa vai incorporando também aquilo que as pessoas à nossa volta dizem que nós somos. Tu és isto, tu és aquilo, tu tens de fazer isto, tu tens de fazer aquilo, tu tens de ser isto, tu tens de ser aquilo. E às vezes uma pessoa vai incorporando isso aí. Uma pessoa, muitas vezes, por causa da falta de autoestima, por causa de um sistema de ensino que, no meu entender, está muito deficiente relativamente à autorrealização e à felicidade das pessoas, ele está a falhar em muitos aspectos. Eu estou a falar dos sistemas de ensino, não estou a falar dos professores. Os professores cumprem programas, eu estou a falar dos programas, dos sistemas de ensino no sentido geral. Portanto, há uma deficiência pedagógica enorme, porque eu acredito que é preciso que se crie uma pedagogia para a felicidade, em que o objetivo máximo é as pessoas serem felizes e que tem que estar central é a felicidade, e para ser feliz é importante ter a noção da realização profissional, pessoal, a saúde. Portanto, tudo tem de ser integrado. A questão da sustentabilidade, da ecologia. Portanto, tudo o que é importante para a felicidade, é basicamente tudo, de uma maneira ou de outra, deveria ser enquadrado na pedagogia para a felicidade. O que temos hoje em dia é uma pedagogia para, em geral, cada caso é um caso, a pedagogia do bom profissional, entre aspas. Portanto, essa pedagogia só está centrada, quase única e exclusivamente, em criar bons profissionais e não necessariamente pessoas felizes. Portanto, bons técnicos no trabalho daquilo que vão fazer. Muitas vezes sem sequer saber o que são, sem sequer saber o que é que gostam de fazer. Portanto, muitas vezes num trabalho em que, além de receberem pouco, estão ali com um sacrifício enorme todos os dias. É o típico mito de Sísifo. Portanto, nós temos de refletir acerca disto. Portanto, o que é que eu sou? Quem é que tem de responder a essa questão? O que é que eu sou? Qual é a autoridade máxima para responder à questão o que é que eu sou? Que livros é que uma pessoa deve ler? Quais são as referências que uma pessoa... Para a resposta, o que é que eu sou? Eu acho que é preciso... de onde é que eu venho? Para onde é que eu vou? O que é que eu ando aqui a fazer? O que é que eu devo fazer? Nós precisamos de relacionar três grandes coisas. Ciência,
filosofia, se nós enquadrarmos a ética, o que é que eu devo fazer, estamos a enquadrar a filosofia, e ciência, filosofia e espiritualidade. Portanto, o que é que eu sou, de onde é que eu venho, para onde é que eu vou, quem é que eu sou no sentido espiritual. Estão a compreender? Portanto, essas questões o sujeito coloca a si mesmo. Portanto, é uma perspectiva da individuologia, em que a individualidade coloca a si mesmo em causa. E quando coloca a si mesmo em causa, ela não questiona apenas quem é que ela é. Ela questiona quem é que ela é dentro do enquadramento daquilo que é a humanidade. Portanto, a resposta de quem eu sou também responde muitas vezes a o que é que cada um é dentro do ambiente da generalidade. Não sei se estão a compreender. Portanto, nós somos responsáveis, cada um de nós é responsável por descobrir quem é, seja isso o que for, com toda a liberdade, em vez de viver uma vida em que é aquilo que os outros sempre andaram o tempo todo a dizer que a pessoa é. Portanto, uma pessoa nasce, às vezes os pais, não, tens de fazer aquela profissão, tens de ser engenheiro, porque eu sou engenheiro. Estão a compreender? E a pessoa muitas vezes, para satisfazer as expectativas que os outros tenham em si, porque a pessoa também não trabalha a autoestima dentro dos temas em si, essa também é uma questão muito importante, a pessoa, por não ter autoestima, a pessoa depende emocionalmente que os outros valorizem, portanto a pessoa começa a colocar a responsabilidade e o poder para responder à questão quem eu sou nos outros. Portanto, a pessoa, para satisfazer as expectativas que os outros tenham de si, muitas vezes os pais, às vezes a maior fonte repressora e opressora são os pais. Nós temos de estar gratos relativamente a tudo aquilo que os pais nos dão, a comida, o abrigo, todo esse tipo de coisas, mas ao mesmo tempo temos que compreender porque que eles também foram reprimidos ou oprimidos, incorporaram essa forma de estar e impõem nos filhos dentro do enquadramento do certo ou errado. Estão a compreender? Portanto, não temos de ficar revoltados com os pais com a consciência de que às vezes a maior fonte de repressão e opressão são os pais. Nós temos de procurar compreender as coisas e perceber que às vezes a educação que nós recebemos tanto potenciou a felicidade como pode ter condicionado a felicidade. Por exemplo, uma pessoa que nasce dentro de um ambiente muito moralista, muito religioso, com aquela religião muito onde há muita obsessão, onde se reprime e oprime afetivamente e sexualmente, onde a pessoa não pode viver a sexualidade de forma livre, explorando a sexualidade, a pessoa é reprimida e oprimida em casa, afetivamente e sexualmente, por causa de moralismos religiosos. Portanto, onde a pessoa é mais reprimida e oprimida dentro desse enquadramento, muitas vezes é diante dos próprios pais. Não quer dizer que os pais não gostem, não quer dizer que os pais não deem coisas boas. Quer apenas dizer que eles também dão coisas más, que eles também reprimem, também oprimem. Uma pessoa tem de questionar isso. Não é para ficar revoltados com eles, mas para compreender aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós fazemos. Estão a compreender? Portanto, nós temos de nos responsabilizar pela questão da autoconsciência, aquilo que eu sou. Eu sou a autoridade máxima para responder àquilo que eu sou. Não é os outros. Não é as pessoas de quem eu dependo emocionalmente que me valorizem. Não os meus pais, que poderão estar muito ao lado relativamente a isso. Nós temos de refletir acerca dessas coisas. Portanto, para a realização pessoal e profissional, cada um tem de ser a autoridade máxima e responsabilizar-se por responder à questão quem sou eu, com o máximo de liberdade possível. Portanto, lendo livros que tenham, ou procurando ver palestras, ou seja, o que for, relacionado com a ciência, com filosofia e com espiritualidade. Principalmente, a psicologia pode ajudar, ciência, física, tudo, antropologia, seja o que for, pode ajudar. Espiritualidade também. Embora a espiritualidade seja um bocado mais afastada do enquadramento académico, não quer dizer que não seja importante só porque não está enquadrada no ambiente académico. Albert Einstein, apesar de ser um físico, de se ter formado em física, ele estava a trabalhar num escritório de patente quando desenvolveu, de patentes quando desenvolveu, na Suíça, creio eu, quando desenvolveu a teoria da relatividade, geral ou restrita, seja o que for. Portanto, ele estava fora do ambiente académico. Ele foi rejeitado, ele foi mesmo muito rejeitado pelos académicos inicialmente. O facto dele, naquele momento, não ter um trabalho considerado, entre aspas, académico, reconhecido por académicos, não significa que ele estivesse completamente ao lado. Porque naquele momento havia muitos apegos e bloqueios intelectuais relativamente à física de Sir Isaac Newton, que não deixava, muitos britânicos não queriam permitir que um alemão, principalmente naquela época, dentro do contexto histórico e bélico até,
pudesse envolver uma teoria muito mais à frente que a física de Isaac Newton. Construiu quase toda uma física sozinho. Portanto, há outras questões no meio dentro daquilo que se poderá chamar académico e não académico, daquilo que tem valor ou não tem valor. Há coisas que agora não são reconhecidas academicamente e um dia talvez venham a ser. Portanto, nós temos de ter liberdade intelectual para refletir acerca dos assuntos. Não vamos ser mais um escravo do académico que só vê académico à frente e alguma coisa é nova, um bocado diferente ou fora do contexto da academia, de repente já é falsa ciência, pseudociência, ou seja o que for. Nós temos de ter uma liberdade intelectual, curiosidade intelectual. Temos de ter critério. Temos de ter abertura consciencial e perceber que há coisas que correspondem à realidade e que fazem parte do estudo do ambiente académico e outras que não são, mas não deixam de ser importantes, só que não fazem neste momento ou no momento em que se está a pensar ou viver parte do ambiente académico. Estão a compreender? Portanto, a resposta à questão quem sou eu está nas mãos de cada um, deve estar nas mãos de cada um. Para que porque a pessoa tem liberdade, quando uma pessoa nasce, a pessoa vai incorporando, toda a gente vai dizendo é isto, é aquilo, a pessoa é reprimida, é oprimida, às vezes dentro do ambiente familiar, dentro dos sistemas de ensino, tudo a dizer que a pessoa tem de fazer aquele caminho, tem de ser aquilo. E nós temos sempre a liberdade como realidade ontológica, a liberdade como contingência. Portanto, a liberdade como necessidade e a liberdade como contingência. O que é isto? A liberdade como necessidade, nós temos um princípio livre, nós temos um livre-arbítrio, nós estamos sempre a fazer escolhas. A questão da escolha é quase uma questão ontológica, faz parte do nosso ser escolher, estar sempre a escolher. Eu olho para um lado, olho para o outro, eu estou a escolher. Portanto, nós estamos sempre a escolher. Portanto, a realidade e necessidade em questão de liberdade e depois a questão da liberdade enquanto contingência, em que eu posso escolher isto ou posso escolher aquilo. Eu posso escolher fazer uso da liberdade que eu tenho ou posso escolher não fazer uso da liberdade que eu tenho. Eu posso ter todo um ambiente repressor e opressor a dizer que eu sou isto, que eu sou aquilo, que eu tenho que fazer isto, que eu tenho que fazer aquilo, que eu tenho que seguir aquela profissão, que eu tenho que estar certinho, politicamente correto, socialmente aceitável. E eu seguir esse caminho com medo de ser rejeitado pelos outros, com medo de não satisfazer as expectativas que os outros tenham de mim. Então viver o caminho com base no medo, ser um escravo do alheio, escravo do ambiente sociocultural e das pessoas com quem eu convivo que me dizem que eu sou, eu tenho que ser desta ou daquela maneira, tenho de fazer isto ou aquilo, tenho de seguir esta ou aquela profissão. Ou posso fazer uso da liberdade que eu tenho, com pensamento crítico, com liberdade intelectual, com independência intelectual e emocional, e colocar em causa as coisas. Não, vocês dizem que isso é que é certo ou errado, que eu tenho de ser isto ou aquilo, fazer isto ou aquilo, mas eu prefiro questionar, colocar em causa e fazer outras coisas, eventualmente. Estão a compreender? Portanto, a questão da autoconsciência está nas mãos de cada um. Cada um pode e deve. Portanto, se tem a liberdade, tem a responsabilidade, não esqueçam. Se tem o poder para colocar em causa, para questionar com a liberdade, então tem a responsabilidade. Cada um de nós tem a responsabilidade para se colocar em causa, para se questionar. Para responder à questão quem sou eu. Uma questão muito ampla, muito abrangente. Por isso é que eu falei que é importante estudar ciência, filosofia, espiritualidade. Portanto, não colocar o centro nos outros. Por isso eu recomendo que uma pessoa, por exemplo, e não se prender em rótulos, não criar bloqueios e apegos intelectuais. Porque desde uma pessoa nasce, depois uma pessoa entra dentro de um ambiente religioso, uma certa espiritualidade, ou uma certa filosofia de vida, ou seja o que for, e depois a pessoa não tem problema nenhum a pessoa aprender com o ambiente envolvente. O grande questão é uma pessoa apegar-se àquilo que aprendeu. A pessoa nem sequer imagina com o relativismo. Se tivesse nascido noutro sítio, com outras pessoas, num ambiente diferente, a pessoa pensaria de forma diferente, certamente. A pessoa às vezes nem sequer coloca isso em causa, a pessoa incorpora e imita tudo aquilo que aprendeu desde que nasceu como se fossem verdades absolutas, e isso é um problema enorme. Portanto, nós temos de aprender a ter liberdade intelectual, ter abertura consciencial, ter um relativismo, aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso é o que é, vale o que vale, e vou estar aberto para aprender novas coisas. Portanto, uma pessoa nasce dentro de um ambiente onde há uma certa forma de espiritualidade, ou ausência de espiritualidade, a curiosidade intelectual, a liberdade intelectual deve levar a procurar, compreender, conhecer outras formas de espiritualidade. Está sempre aberto e com curiosidade intelectual para aprender coisas novas. Sempre em busca de coisas novas. E é muito importante uma pessoa estar a ter a disponibilidade e ter vontade de aprender coisas novas. Portanto, dentro da espiritualidade, estudar a mil e uma coisas, várias formas de espiritualidade, cada uma vai trazendo respostas acerca de quem sou eu, e estudar ciência, e estudar a filosofia, onde uma pessoa vai ter a ética, uma pessoa vai ter a lógica,
uma pessoa vai ter critérios de racionalidade, uma pessoa vai estudar teorias de argumentação, falácias. É muito importante a questão da teoria da argumentação, retórica, argumentação, filosofia, seja o que for. A questão das falácias, para uma pessoa não se deixar enganar e manipular tão facilmente por outras pessoas, às vezes por grupos religiosos, por seitas religiosas. A pior coisa que uma pessoa pode fazer na questão da autoconsciência é de repente isto ir meter-se dentro de uma seita ou meter-se dentro de um grupo de estudo que bloqueia, que reprime, que oprime, que não deixa que uma pessoa vá estudar outras coisas, que nos bloqueia e oprime e nos reprime com base no medo, começa-nos a colocar o medo de tudo aquilo que é diferente da própria seita, do próprio grupo. Isto acontece dentro do ambiente académico. As pessoas às vezes ficam tão obcecadas com aquilo que é académico que tudo aquilo que naquele momento não tem o registro académico, fogem, têm medo de ser rejeitadas pelos académicos. Então a pessoa acaba por se tornar uma escrava do próprio medo. A pessoa que está dentro da academia, se outra coisa não é relativamente académica naquele momento, eu já disse pode virar académico ou não, a pessoa tem medo. De repente a pessoa tem medo de abordar um tema, um assunto que não é tão académico. Então a pessoa está escrava de uma maneira ou de outra. A pessoa está a condicionar a sua liberdade. Às vezes a pessoa tem vontade e tem necessidade de estudar outras coisas, novas, diferentes, insólitas, inusitadas, reverentes, seja o que for, e uma pessoa não vai estudar porque tem medo de ser julgada pelos outros. Mais uma vez, a falta de autoestima como condicionamento da liberdade intelectual e da questão da autoconsciência. Nós, para desenvolvermos a nossa autoconsciência, como a priori muitas vezes não sabemos quem somos e vamos desenvolvendo a consciência daquilo que somos, de quem somos, ao longo da vida, nós temos de estar abertos para coisas novas, porque às vezes nós simplesmente podemos estar no caminho errado, entre aspas. Errado, entre aspas. Às vezes podemos estar completamente fechados dentro de uma seita, de um grupo, uma forma de pensar, uma forma de estar. E às vezes é preciso abrir horizontes. Abrir a consciência, deixar novos conhecimentos, novas experiências entrar. Viajar de mil e uma maneiras. Uma pessoa pode viajar fisicamente para novos lugares, novos sítios, novas culturas e aprender muita coisa a partir disso, mas também pode ter. Uma pessoa tem uma porta tão grande, a maior de todas, que é a internet. Ou uma das maiores. Uma pessoa pode fazer mil e uma pesquisas. E eu recomendo a curiosidade intelectual. Se há coisa que precisa haver em termos de autoconsciência e responsabilidade, é a curiosidade intelectual. Para ter, e fazer uso da liberdade que se tem. E depois é a questão da responsabilidade. Com essa liberdade que se tem, vem a responsabilidade. A responsabilidade que eu tenho relativamente à questão quem sou eu. Portanto, nós temos de refletir profundamente acerca disto. Isto é um dos assuntos que eu dou no curso de Individuologia. Portanto, autoconsciência e responsabilidade tem muito a ver com liberdade intelectual. Às vezes uma pessoa está frustrada num trabalho. Às vezes uma pessoa está a trabalhar dentro do enquadramento do curso que fez academicamente, universitariamente, e está completamente infeliz. Não apenas por causa do ambiente do trabalho ou alguma coisa desse tipo. Às vezes a pessoa está infeliz porque a pessoa nem sequer foi fazer o curso, nem sequer está a fazer aquilo que gosta. E às vezes a pessoa nem sequer tem noção disso. E pior ainda, às vezes a pessoa nem sequer sabe aquilo que gosta de fazer. Porque viveu a vida toda, mesmo de forma inconsciente, a satisfazer as expectativas que os outros possam ter. Estão a compreender? Às vezes a pessoa nem sequer sabe o que gosta de fazer. E está frustrada, está insatisfeita, está infeliz, está miserável. Todos os dias, trabalha demais às vezes. Além de estar a trabalhar numa coisa que não gosta, às vezes trabalha mesmo demais, trabalha para além das horas. E é frustrado, insatisfeito e infeliz porque não faz aquilo que gosta, nem sequer sabe o que gosta de fazer. Nem sequer sabe o que gosta de fazer. E é uma tortura todos os dias. Mesmo que ganhe muito dinheiro, não é uma tortura todos os dias. Às vezes uma pessoa ganha muito dinheiro, mas não faz aquilo que gosta, nem tem tempo para si. E depois é uma bola de neve. Não tem tempo para si, não tem tempo para desenvolver autoconsciência, não tem tempo para descobrir aquilo que gosta de fazer. E a frustração vai aumentando, a insatisfação vai aumentando e a pessoa acaba por entrar em colapso. E muitas vezes é com pensamentos suicidas. A pessoa não sabe o que fazer. E a pessoa não tem tempo para si. E a pessoa não se responsabilizou, nunca, o julgamento ou o analismo, a pessoa não se responsabilizou pela sua autoconsciência, por responder à questão quem sou eu, a pessoa não sabe o que fazer. E eu acho que os sistemas de ensino também não promovem a autoconsciência. Mais uma vez estão a falhar, não promovem a autoconsciência, acabam por pôr completamente de lado a questão de uma pedagogia da felicidade. Pronto. Mais uma vez, os sistemas de ensino a falhar. Eu no outro dia fiz a sessão de lançamento da obra Poesia Individualista
depois de apresentar a obra, lendo alguns poemas. É uma poesia individualista de poesia, filosofia e felicidade. Poesia e filosofia aplicadas à felicidade. E a namorada do meu irmão, que é enfermeira, que foi trabalhar recentemente para as urgências num hospital, ela interviu falando que ela ficou, entre aspas, chocada da quantidade de jovens que vão parar às urgências uh, por causa da crise de stress, de ansiedade, uh, de pânico e todo esse tipo de coisas, mas também tentativas de suicídio. E a questão que eu coloco é: em que é que os sistemas de ensino estão a falhar para haver tantos jovens com tentativas de suicídio? Não é essa a única questão que importa. Também se pode falar em que é que os pais estão a falhar para haver tantos jovens com tentativas de suicídio. Tantos jovens, é muito grande a taxa, a porcentagem. Nós temos que refletir acerca de... Às vezes os pais também não aprenderam com os seus pais, nem aprenderam nos sistemas de ensino, às vezes não, eles simplesmente ensinam com aquilo que sabem, com aquilo que têm. Mas como também não aprenderam nos sistemas de ensino, não aprenderam dos pais, onde é que eles vão buscar a informação? Se um pai não faz muito esforço, pai ou mãe, os pais não fazem um grande esforço a estudar autoajuda, a filosofia, a psicologia, para depois ter mais ferramentas para educar os filhos, para a felicidade, se os pais não forem fizerem esforço, não encontrarem lado nenhum. A vida vai, às vezes vivem, trabalham demais, não têm tempo para ler, para estudar, não têm tempo para si também, e isso que depois vomitam para cima dos filhos. E os filhos não aprendem na escola, não aprendem dos pais, é um círculo, uma bola de neve, um círculo vicioso. Estão a compreender? Portanto, os sistemas de ensino têm de garantir uma pedagogia, já que são obrigatórios, têm de garantir uma pedagogia da felicidade. Dar ferramentas todos os dias, tem que ser uma prioridade, não é apenas umas palestras, de vez em quando. Dar todos os dias aos jovens, às crianças, aos adolescentes, pré-adolescentes, adultos, seja o que for, ferramentas para a felicidade. Porque depois está na mão de cada um. Toma lá as ferramentas, a pessoa usa ou não usa, ou põe em prática ou não põe em prática, mas tem as ferramentas. E a pessoa a habituar-se desde jovem a desenvolver autoconsciência, o que é que gosta, o que é que gostaria de fazer, quem é, desenvolver a autoconsciência no sentido da liberdade, portanto não vai ser, os sistemas de ensino a dizer que a pessoa é isto ou aquilo, os professores, ou seja o que for, vai ser incentivo, a promoção da pessoa descobrir aquilo que é, a partir de si mesma, fazendo uso da liberdade, do próprio poder, da própria autoridade, portanto uma espécie de autocracia, mas no sentido positivo, da individuologia, do individualismo intelectual e terapêutico. Portanto, tem de se promover a autoconsciência dentro do enquadramento da liberdade e da responsabilidade. Portanto, está dentro de cada um. E tem de se dar ferramentas, o meu entender, os sistemas de ensino têm de dar ferramentas para a pessoa descobrir aquilo que é. A partir de si mesmo. Porque é aquela questão que eu estava a falar. Tantos jovens com tentativas de suicídio. O que é que está a falhar? E no sistema, no sentido geral, nos sistemas de ensino, em termos pedagógicos, o que é que está a falhar? Tantos jovens com tentativas de suicídio, às vezes jovens com tudo, não são jovens que tenham alguma deficiência ou que sejam feios. Não, às vezes são figuras bonitas, parece que aquelas pessoas que uma pessoa diria, a pessoa tem tudo, às vezes numa família que não passa assim tantas dificuldades financeiras, depois cada família é uma família, cada caso é um caso, mas às vezes é aquilo que uma pessoa diria, a pessoa tem tudo para ser feliz, o que é que está a falhar? Pois, o que é que está a falhar? Entre outras coisas, são os sistemas de ensino. É preciso pensar uma pedagogia da felicidade. É preciso perceber que ser feliz é bom, é importante, é fundamental, é necessário. Não é apenas uma contingência para alguns. E nem sequer às vezes está associada à quantidade de dinheiro que se tem na carteira. Acreditem. Que há pessoas que ganham muito dinheiro, fazem tudo para ganhar muito dinheiro, porque acreditam que quando tiverem muito dinheiro ou quando tiverem mais dinheiro, depois é sempre mais, tem de ser mais, tem de ser mais, tem de ser mais. A pessoa será feliz, mas a pessoa trabalha tanto, esgota-se tanto, às vezes a fazer aquilo que não gosta, porque a pessoa vai fazer aquilo que dá dinheiro, não necessariamente aquilo que gosta. Trabalha tanto para ser feliz, a pessoa não tem tempo para si, a pessoa não descobre aquilo que é, a pessoa não sabe o que é que gosta de fazer, a pessoa frustrada, insatisfeita, infeliz, é um vazio existencial enorme, mas de repente quando tiver muito dinheiro, ou mais dinheiro ainda, esta é que é a questão, será feliz. Não vai ser feliz. O que não falta é exemplos de pessoas que têm tudo aquilo, entre aspas, que a sociedade pode dar, dinheiro, fama, reconhecimento, estatuto, atenção, valorização dos outros, tudo. No entanto, suicidam-se. Porquê é que se suicidam? Tendo tudo aquilo que a sociedade, pode, o sonho americano, porquê é que as pessoas se suicidam mesmo tendo tudo? São reflexões filosóficas muito importantes. Porque há um vazio existencial que tem a ver com a autoconsciência.
e com a liberdade e com a responsabilidade dessa autoconsciência que não está resolvido. É uma solidão, é um vazio profundo, um vazio existencial. Portanto, é a questão da autoconsciência, mais uma vez. E os temas assim têm de promover essa autoconsciência, essa auto-harmonização, essa autorresponsabilização relativamente à autoconsciência. Portanto, promover a autoconsciência sempre dentro do enquadramento da liberdade e da responsabilidade. E do enquadramento da ciência, da filosofia e da espiritualidade. Incentivando a curiosidade, independência e liberdade intelectuais. Para estudar as coisas. Estão a compreender? Portanto, fica aqui mais um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica, da ciência filosófica e individuologia, que é uma filosofia da individualidade aplicada à consciência e à felicidade, entre outras coisas, também fala acerca de lógica, de hermenêutica, seja o que for, ética. Se gostarem deste vídeo, dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, que é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Se quiserem mesmo seguir o canal, coloquem lá em cima no sininho, sempre que eu publicar um vídeo receberá uma notificação. Se estiverem interessados no curso de individuologia que eu dou totalmente online, procurem na descrição que eu ponho lá os links daquilo que é necessário para fazer o curso, do dossiê pedagógico, etc. E responsabilizem-se pela própria autoconsciência. Aquilo que vocês são, aquilo que cada um de nós é, está nas mãos de cada um descobrir. E é com estudo, com investigação, às vezes dedicar mais tempo para ler um livro, para ver palestras, e não viver a vida toda a fugir, a beber para esquecer, a fazer coisas para tapar o vazio, para se fugir daquilo que se sente, que às vezes a causa da nossa infelicidade é simplesmente a falta de autoconsciência, é a nossa ignorância relativamente a nós mesmos, ao mundo, ou seja o que for. E nós não fazemos nada para resolver essa ignorância. É a questão da filosofia budista. Uma das 4 novas verdades da filosofia budista é a causa do sofrimento é a ignorância. Outra é o sofrimento existe, o sofrimento pode acabar, a causa do sofrimento é a ignorância. Que ignorância é que estava a querer falar, não é? Em termos de filosofia budista? Estavam a falar da ignorância de matemática? Estavam a falar da ignorância daquilo que se aprende nos sistemas de ensino? Ou estavam a falar de outro tipo de ignorância que causa sofrimento, que causa infelicidade? A causa do sofrimento é a ignorância. Pronto, há muitos jovens a suicidarem-se, completamente miseráveis, frustrados, insatisfeitos, infelizes. Que ignorância é que não está... Esta é a questão filosófica que surge. Que ignorância é que não está a ser resolvida nos sistemas de ensino para haver tantos jovens com tentativas de suicídio? Frustrados, insatisfeitos, infelizes. Nós temos de pensar acerca disto. Porque a felicidade importa. Portanto, já tentei mais um bocadinho. Sejam felizes e cumprimentos filosóficos.